aprender mais um pouco da palavra de Deus para que estejamos preparados para aquele grande dia do encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã falamos aos irmãos mais uma vez sobre o Tribunal de Cristo, momento em que a igreja se encontrará com Jesus para prestar conta com Ele de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer após a nossa conversão. Hoje à noite quero ver com os irmãos no Evangelho de João capítulo 5, que Jesus declara que a Ele foi confiado todo o julgamento. Ele julgará vivos e mortos, homens piedosos e homens ímpios comparecerão perante o seu tribunal e Ele julgará todos. Quero então que os irmãos leiam comigo no capítulo 5, verso 19 de João até o 29. Quem achou, diga amém. Amém. A leitura é responsiva. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e vê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham dos mundos ouvirão a sua voz e se alegrarão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Convido os irmãos a ler o verso 24 juntos. Vamos ler? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Convido o irmão Francisco Alves a orar por nós, por favor. Senhor Deus, que Pai, nós estamos gratos, Pai Santo, pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Pai, que pedimos que o Senhor conceda a cada um de nós a sabedoria para os altos, para que possamos entender, Pai, a tua palavra e vamos receber explicação através do seu servo, pastor Miraci. Senhor, seja com ele, ó Pai, dando também a sabedoria lá do salmo para que ele possa explicar para nós de uma maneira compreensível e traga realmente a edificação para cada um de nós nessa noite.
peço e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Ao falar com Nicodemos, irmão, durante a noite, Jesus explicou que a sua missão primária, vinda a este mundo durante seu ministério, era buscar e salvar os perdidos. Lá no capítulo 3 de João, ele diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. Mas já aqui no capítulo 5, irmãos, você vai ver que Jesus está falando com um grupo de judeus que perseguem ele por ele fazer o bem no dia de sábado. Jesus então fala que na sua segunda vinda, ele expressa aqui que futuramente ele virá novamente, não mais com a mesma missão que veio, mas com a missão de julgar vivos e mortos. E ele então se apresenta aí, irmãos, pelo que eu coloquei aí no nosso tema, o irmão já deve ter visto no quadro: ao Filho confiou todo o julgamento. Esta é a expressão de Jesus quando ele se apresenta ao povo como o Messias enviado de Deus. Ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem quer, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Irmãos, há uma coisa curiosa nas Escrituras. João nos apresenta na sua primeira carta, capítulo 2, Jesus como advogado de todo aquele que crê nele. Então, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você adquire um advogado junto a Deus para julgar as suas causas, as suas fraquezas. E a Bíblia diz em Apocalipse que o diabo nos acusa diante de Deus cada vez que cometemos um erro, mas você tem um advogado que lhe defende, né? Então, João chega até a escrever assim: eu escrevo para que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, mas por outro lado, para os que não creem nele e não recebem como Salvador, ele se apresenta como juiz. Então veja como é importante você entender que a sua conversão a Jesus não é opcional, é uma necessidade para que você então se livre do grande e terrível juízo de Deus que virá aí no futuro. Por isso eu quero ver com os irmãos hoje três coisas nesse texto. E os irmãos podem ver que o capítulo todo, né, de João 5, ele se divide em três partes. A primeira parte é Jesus cura um paralítico que há 38 anos vem sofrendo e está lá no poço de Betesda, tentando, cada vez que o anjo mexe a água lá, ele tentar entrar para se curar, mas não consegue. E esse sofrimento vem ao longo de 38 anos. Então Jesus, olhando aquela situação, se compadece deste homem. Mas o dia era dia de sábado. Então eu quero que os irmãos vejam aí, voltando aí para o verso 1 a 9, que Jesus, ao se compadecer deste homem que sofre há 38 anos, ele estende a sua misericórdia. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos ou pavilhões. Neste jazia uma multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo,
deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de sábado. Os irmãos então vão notar que Jesus vai se apresentar como Messias a um grupo de judeus que está procurando um pretexto para lhe matar, porque eles acham que Jesus viola o dia sagrado do judaísmo, curando alguém no dia de sábado. Vejo aí que o verso 10, não achando Jesus ali, os judeus vão censurar o homem que recebeu a bênção. Por isso desceram os judeus ao que fora curado, verso 10, e disseram: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Ao que o homem respondeu: o mesmo homem que me curou me ordenou que eu deveria andar e levar o meu leito. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas aquele que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, os judeus vieram primeiro perturbar o homem que recebeu a bênção, não achando Jesus. Mas, irmão, Jesus então adverte ao homem que ele curou, porque Jesus o encontra, embora o homem não lembrasse quem era Jesus, Jesus lembrava quem era o homem, né? E no verso 14 diz: mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se dali e aos judeus e foi e disse a eles que fora Jesus quem havia curado ele. Os judeus então perseguiam Jesus porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Mas Jesus disse a eles: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Muito bem, irmãos, eu fiz questão de ler a primeira parte para os irmãos verem em que contexto Jesus vai se apresentar como juiz, como Messias de Israel e com muitas evidências. E é importante, irmãos, vermos isso, porque assim como aqueles judeus viram tantas evidências de Jesus como Salvador e o rejeitaram, na nossa época não é diferente também, né? Então vamos ver agora, irmão, do verso 19 em diante, que Jesus se apresenta então àqueles grupos de judeus que lhe perseguia. Ele se apresenta como o Messias de Israel. Os irmãos lembram que os judeus esperavam o Salvador prometido e que existiam algumas evidências que iriam identificar ele. E é justamente essas que Jesus vai apresentar. A primeira coisa que ele fala é que ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai para vir ao mundo salvar os homens. Então veja aí o verso 19. Jesus lhes falou, agora vocês sabem a quem ele está falando. É ao grupo de judeus que estava ali perseguindo, porque ele curou no sábado.
Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vive fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz, porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilhe. Então, primeira coisa que Jesus se apresenta aos judeus é que ele veio como havia sido prometido na lei, nos salmos, nos profetas, de que Deus enviaria um Salvador ao mundo. Então Jesus está dizendo para eles: vocês estão confusos, eu sou o Salvador que Deus enviou a este mundo. A segunda coisa, irmãos, que Jesus apresenta é os atributos de Deus que são os mesmos de Jesus. Então há uma evidência de que os judeus não podem negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, porque ele tem alguns atributos. Veja aí o verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos que honrem o Filho, honrem o Pai que o enviou. Então, irmão, Jesus vai apresentar a pessoa dele, depois ele apresenta os atributos que acompanham ele, que são os atributos divinos. Só Deus tem poder para ressuscitar mortos. Jesus diz: esse poder existe em mim, eu ressuscito a quem eu quiser. E Jesus fez isso por 3 vezes. Os irmãos lembram, né? É interessante porque as 3 ressurreições que Jesus fez, uma, o morto ainda estava dentro de casa, ainda não tinha saído para o cortejo de enterro, e Jesus ressuscitou. O segundo, Jesus ressuscita no caminho para o cemitério. E o terceiro, Jesus ressuscita 4 dias depois de morto. Era uma prova evidente ao judeu de que ele era o Messias, o Salvador, e que ele poderia dar vida até aqueles que já haviam estado 4 dias morto, e assim com seu corpo em decomposição, né? Então Jesus apresenta esses atributos. Veja aí o verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Veja, meu irmão, que não é no futuro, mas é no presente que ele diz. Palavra: você crê em Jesus hoje, a partir de hoje a sua vida eterna está garantida. Mas tem outra coisa mais maravilhosa, é não apenas você ter a vida eterna garantida, mas você ter a isenção da condenação de Deus também, né? E ele diz: essa pessoa não entrará em juízo. No original aí a palavra é condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meu irmão, o que Jesus estava dizendo para aqueles homens e para nós também é que ele não é uma opção para nós pecadores, ele é uma necessidade. Você quer morar no céu um dia? Jesus diz: você tem que ouvir a minha palavra e crer que Deus me enviou como seu Salvador, e você terá a vida eterna e a isenção do juízo eterno na sua vida. Mas também, irmãos, Jesus não se apresentou como alguém com o mesmo atributo de Deus, mas com a mesma autoridade. E ele diz então, verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo,
e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Jesus disse, porque é o Messias, o homem enviado do céu para salvar os outros homens. Então, por isso, ele será o juiz de vocês, porque ele conhece a estrutura humana de todo mundo. Ele foi homem por 33 anos aqui e ele conhece o que é a nossa natureza. Jesus é o juiz apto a julgar todos nós. Ele conhece cada detalhe da humanidade, porque ele viveu aqui como homem, né? Veja aí, irmãos, ainda no verso 29, no 28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ele está falando da ressurreição dos justos e dos ímpios, né? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação, né, irmãos? Então, embora aqui o texto se omita de dizer o espaço das duas ressurreições, mas depois você encontra nas cartas pastorais do Apocalipse que a ressurreição dos justos se dá em um período e a dos ímpios 1000 anos depois, né? Mas todos irão ressuscitar, e quem os ressuscitará é o nosso Salvador Jesus Cristo, para cada pessoa prestar conta com ele. É interessante isto, né? E a última parte aqui, irmãos, além de Jesus se apresentar como Messias de Israel, Jesus apresenta as evidências. Você sabe que muitos salvadores falsos já tinham aparecido a Israel. E, inclusive, o Sinédrio, né, o Supremo Tribunal dos Judeus, em uma das vezes, eles chegaram a reunir e dizer, olha, vocês lembram que surgiram alguns judeus aí alegando ser o salvador da pátria aí? Mas deu em nada a vida deles. Foram mortos, todos os que seguiram eles se dispersaram. Então, vocês devem largar de mão esses homens que seguem Jesus, porque se essa obra de fato for de Deus, ninguém pode destruir. Essa foi o conselho de Gamaliel lá no Sinédrio um dia. Então você pode notar que o próprio Gamaliel disse que muitos salvadores falsos já haviam aparecido para os judeus. Então por isso os judeus tinham sempre um pé atrás. Será que esse Salvador é o Messias verdadeiro ou é mais um genérico que apareceu aí? Então Jesus vai apresentar, irmãos, as evidências. Quais eram as evidências do Messias verdadeiro quando viesse? Então eu quero que os irmãos vejam aí, do verso 30 em diante. A primeira coisa ele diz que é o testemunho dos profetas. Então você lendo os profetas, você vai ver sempre os profetas dizendo, olha, o Messias quando vier vai acontecer isso. Por exemplo, Zacarias diz, olha, o Messias quando vier, ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Aí Jesus fez isso, lá na entrada triunfal. Então, olha, o Messias, ele vai abrir os olhos de cego de nascença, ele vai ressuscitar mortos, ele vai fazer coxos andarem. Jesus fez isso. Aí ele disse, olha, o Messias, ele vai ser entregue como uma ovelha muda. E ele, quando for julgado para ser condenado à morte, ele não abrirá a sua boca, ele estará calado. Os irmãos lembram então que Pilatos ficou admirado de saber que Jesus estava ali diante dele para ser condenado à morte, e não abriu a sua boca para falar nada. Então, irmão, você nota que Jesus vai apresentar o que os profetas falaram sobre o Messias para tentar convencer esse grupo de judeus de que ele não era um impostor, como eles estavam dizendo, mas ele era de fato e de verdade
Salvador enviado por Deus. Verso 30 a 35, irmãos, veja aí. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aí ele vai citar, irmão, o que esse grupo de judeus fizeram, enviando um grupo de pessoas até João Batista e perguntando para João Batista algo sobre Jesus. Veja o que Jesus diz aí. Mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Você lembra que quando os homens chegaram lá e falaram com João, tu és o Cristo? João disse, de jeito nenhum. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho das pessoas, mas depois de mim vem alguém que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E no dia seguinte, João viu Jesus vindo. O que ele mostrou para a multidão? Ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está se referindo ao testemunho que o profeta João Batista deu da pessoa dele como Messias. Outro testemunho que João deu foi no dia em que João batizou Jesus lá no Jordão. Os irmãos lembram, né? Que desceu sobre Jesus o Espírito Santo e uma voz do céu falou, este é meu filho amado em quem me compraram. Então Jesus está lembrando a ele, vocês pediram para João um testemunho ao meu respeito e João disse para vocês quem eu sou. Eu não sou impostor, eu sou o Messias de Israel. Né? Você vê então que Jesus apresenta aí várias coisas. Mas veja aí, irmãos, que ele fala aí no versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que vocês sejam salvos. Agora os irmãos veem aí que havia uma conexão entre aquele grupo de pessoas reconhecer Jesus como Salvador enviado por Deus e a própria salvação dele. Hoje é diferente? De jeito nenhum. Entre você reconhecer que Jesus é seu único Salvador e crer nisto, depende o destino eterno da sua alma. Do mesmo jeito como Jesus apresenta aquele judeu. Agora veja aqui, irmão, no verso 35 ele diz que quando João estava no meio deles, ele era como uma lâmpada que ardia e alumiava, e vocês o quiseram por algum tempo alegrar-se com a sua luz, ou seja, com as mensagens profética que João deu sobre o Messias. Os irmãos lembram que todos que foram lá receber o batismo de João é porque estavam ansiosos pela chegada do Messias. Só que quando o Messias chegou, não se encaixou no conceito da liderança judaica, porque esperavam um Messias político e não foi o que Jesus se apresentou, então começou a dar esse revérse aí no coração dele. Mas além, irmão, do testemunho dos profetas, Jesus falou, olha, não foi apenas os profetas que iriam me identificar como Messias. As obras que eu viria realizar no meio de vocês, iria também testemunhar que eu não sou o Messias falsificado, sou realmente o Messias enviado por Deus. E o verso então
36 ele diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. E qual é? As obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, e jamais vocês têm ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então Jesus disse: acabei de fazer uma prova de que eu sou o Messias enviado por Deus. Paralítico lá de 38 anos, acabou de andar com seu leito debaixo do braço, no meio de vocês, provando de que a obra que eu realizo em nome do meu Pai dá testemunho de que eu sou o Salvador verdadeiro que Deus enviou a este mundo. É interessante, irmãos, porque também Jesus disse que além dos profetas, além das obras que ele realizou como Messias, ainda tinha o testemunho das Escrituras. Você lembra que uma vez Jesus falou para um grupo de judeus dizendo assim: olha, a lei de Moisés, os salmos e os profetas falam ao meu respeito, em cada local das Escrituras que vocês olharem, lá está indicando a pessoa do Messias com algum sinal característico que você poderia identificar. Veja aí o verso 38 então. Também vocês não têm a palavra de Deus permanente em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. E vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas na verdade, veja o que ele diz: são elas mesmo que testificam de mim. Você sabe, meu prezado, porque Paulo escreveu em Romanos, ele disse assim: o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, cada vez que você ouve a palavra de Deus, ela convence você, no seu coração, de que Jesus é a única solução para o destino eterno da sua alma. Veja aí o verso 39, ou 40, aliás. Contudo, vocês não querem vir a mim para serem salvos, para ter a vida eterna. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que vocês não têm em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Quando o outro vier em seu próprio nome, certamente vocês irão receber. Então, os irmãos, notem então que esta profecia de Jesus está predita, por Daniel, pelos evangelhos, de que quando o anticristo vier, que é um Cristo falso, um Messias falso, os primeiros a abraçar ele é quem? Os judeus, porque rejeitaram o verdadeiro Salvador, vão acolher o Salvador falsificado. E Jesus está dizendo isso aqui: eu que sou o Messias enviado por Deus, vocês não querem me receber, mas quando vier outro, enviado por ele mesmo, no próprio nome dele, aí vocês vão abraçar. E vai acontecer isso futuramente com o anticristo. Como vocês podem crer em mim, se vocês buscam a glória dos homens, e contudo vocês não procuram a glória que vem do Deus vivo?
Não penseis que eu vou acusar vocês perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem tem firmado a vossa confiança. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, também crerias em mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Os irmãos lembram, né? E no livro de Deuteronômio, quando Moisés repetiu a lei para os judeus, ele falou: Deus suscitará do meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir, porque quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo de Deus. Então Moisés se referia ao Messias, e Jesus está citando isso para os judeus, dizendo: vocês dizem que são discípulos de Moisés e não acreditam em mim, que Moisés falou a meu respeito. Se porém vocês não creem nos escritos de Moisés, como vocês vão poder crer nas minhas palavras? Irmão, este texto aqui em que Jesus entra neste debate com esse grupo de judeus perseguidores é muito importante para nós, porque nós temos tanta evidência de que Jesus é o único Salvador, e muitas vezes ainda no nosso coração continua aquela dúvida. Ficamos de um pé atrás de entregar nossa vida a Ele, como se estivéssemos esperando outro Salvador. Quem sabe algum mérito que eu vou fazer para ganhar o céu? Quem sabe não vai aparecer de fato um Salvador aí, como os judeus pensavam.